E aí, tudo bom? Eu queria falar com você hoje sobre chamado. Eu, por muitas vezes, ficava me perguntando e perguntando ao Senhor: Senhor, qual é o meu chamado? O Senhor me criou para qual função? O Senhor me criou para qual tarefa? O Senhor quer que eu execute o quê? O que o Senhor quer que eu faça para você? O que o Senhor quer que eu faça para o reino? O que o Senhor quer que eu faça? E por muitas vezes eu até tinha a compreensão daquilo que Deus tinha para mim, mas por me ver fazendo muitas coisas e me ver às vezes até conduzido por Deus para agir em algumas áreas que não necessariamente tinham a ver com o meu chamado, eu ficava confuso. Porque Deus havia me dito e me mostrado que Ele me separou para ser um pastor. Só que por muitas vezes eu me via precisando servir em outras áreas. E aí isso gerou uma crise dentro de mim. Peraí, eu sou chamado para ser pastor ou eu sou chamado para fazer outras coisas? Porque se eu sou chamado para ser pastor, então eu tenho que ser pastor. Eu tenho que pastorear e é só isso que eu tenho que fazer. Então o Senhor me mostrou algo, Ele me ensinou algo. No livro de João, no capítulo 3, na conversa de Jesus com Nicodemos, Jesus entregou uma chave para nós nessa conversa, nesse diálogo. Jesus virou para Nicodemos e disse: Nicodemos, o vento sopra para onde ele quer. Você ouve a sua voz, mas não sabe nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Se você vai para o Antigo Testamento, no livro de Números, bem no começo, você vai ver que algo muito maravilhoso acontecia. Uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo acompanhavam o povo. E quando a coluna se erguia por sobre o tabernáculo e andava, o povo marchava, o povo andava. Mas quando a coluna parava sobre um lugar, o povo parava e ali acampava. E a Bíblia diz que por dias essa coluna ficava um dia e uma noite. Outros tempos ela ficava um mês, outros ela ficava um ano parada. Mas enquanto ela não se movia, o povo não se movia. Quando ela se movia, o povo se movia. Então o Senhor começou a falar sobre chamado comigo. E Ele me ensinou algo. Filho, antes de ser chamado para uma função, para uma tarefa, você é chamado para ser meu. João capítulo 15, Jesus vai dizer que nós somos os ramos e Ele é a videira verdadeira. O Pai é o agricultor e Ele só nos diz para fazer uma coisa: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Sabe? Nós somos chamados para permanecer em Jesus. Sabe para onde você tem que ir? Sabe onde você tem que estar? Em Jesus. Porque em Jesus Ele vai dizer o que você tem que fazer. Mas mesmo dizendo, você precisa entender algo. O seu chamado não define quem você é. Quem define quem você é Jesus. E para onde Ele te guiar, você deve ir. Seja sensível ao Espírito Santo. Porque para onde o vento do Espírito te soprar, você deve ir, sendo chamado para uma coisa específica ou não. Até porque, na eternidade, nossas funções ministeriais ou nossos chamados aqui para a terra, eles não vão existir. Não vai haver pastor no céu, não vai haver missionário no céu, não vai haver profeta nem pregador no céu. Mas vai haver muitos filhos e filhas que amam ao Pai, porque permaneceram nele e vão permanecer para todo sempre. Por isso, tenha essa visão da eternidade sobre você e entenda isso. O seu chamado nunca vai limitar as suas funções. Ele vai te dar um norte, mas você precisa continuar sendo guiado pelo Espírito Santo. Jesus sempre vai nos tirar da nossa zona de conforto e nós precisamos nos acostumar a viver esse estilo de vida de ser conduzido pelo Espírito por todo o tempo. Que Deus te abençoe.